Olá, meus amores! Bom dia! E aí, como vocês estão? A tia estava morrendo de saudade de vocês. Gostaria de parabenizar todos os meus alunos, as famílias. Olha que a tia ficou bem satisfeita semana passada. A participação foi bem legal e eu ouvi vários depoimentos, as mãezinhas me contando que vocês estão uma maravilha. Muitas crianças estão conseguindo resolver a atividade só com a ajuda do vídeo, não é? Tem mãezinhas que passam o dia inteiro trabalhando, então vocês já podem ir se adiantando. Se tiver o celular em casa ou computador, vocês ligam o vídeo, liga o celular, assiste o vídeo, pega o livrinho e vai acompanhando o vídeo, a explicação da tia e tentando resolver, certo? Quando a mamãe chegar, a mamãe só dá uma olhada, se está legal, tá bom? Para ir adiantando e vocês também indo, tendo autonomia em resolver as atividades, tá bom? Mesmo vocês aí estudando na casinha de vocês, e a tia aqui na minha casa, eu tenho certeza que se vocês participarem das aulas todos os dias, vocês ano que vem irão fazer o terceiro ano sem dificuldade, certo? Vamos ao nosso calendário do dia. Quem sabe que dia é hoje? Ontem foi segunda-feira. Se ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira, não é? Qual é a data de hoje? Vamos marcar, vamos procurar aqui o dia. Terça-feira. E a data de hoje? Hoje é dia 18, está aqui, ó, logo abaixo da terça-feira. 18 do mês de maio, né? Nós ainda estamos no mês de maio do ano de 2021. Então, hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021, ok? Vamos à nossa agenda de hoje. A nossa atividade hoje é no livro de português. Iremos estudar sobre fábulas. A fábula de hoje é o Corvo e a Raposa, lá no livro de vocês, certo? Vocês viram a chamadinha que a tia enviou essa semana? A nossa chamadinha da semana, ela é sobre o coronavírus. Vocês viram que a tia fala que tá com saudade, não é? Tem as crianças lá usando máscara. Então, é a nossa chamadinha do coronavírus, porque essa semana nós iremos falar sobre o coronavírus, tá bom? A tia já enviou a historinha, né? Juca machuca contra o vírus, né? A tia enviou a historinha. Quem não assistiu ainda a historinha, vai lá no grupo e assiste, tá bom? Então, assiste depois. Agora, pegando o livro de português, todo mundo na página 70, ok? Falando no coronavírus, essa semana a tia trouxe outros desafios para vocês. E eu tenho uma surpresa. Conto já. Primeiro, para a tia contar essa surpresa, eu vou ter que falar logo sobre o nosso primeiro desafio, certo? O nosso primeiro desafio que vocês vão fazer hoje, logo após terminar a atividade, vocês vão colocar a fardinha de vocês. Se tiver só a blusa, não tem problema. Bom, aí grava só pegando a parte de cima, mas o vídeo tem que ser com a fardinha, certo? Vocês vão gravar um vídeo contando para mim e para os coleguinhas o que é que vocês sabem sobre o coronavírus. Eu tenho certeza que todo mundo está bem atualizado, né, sobre essa doença terrível que vem se manifestando em todo o mundo.
uma doença muito perigosa que a gente precisa se proteger e proteger as pessoas que amamos, né? Então, você vai gravar um vídeo curtinho, pequenininho, contando o que é que você sabe sobre o coronavírus, tá certo? E a nossa surpresa. Essa semana, a tia vai fazer um sorteio de 2 brindes, um brinde para a turma A e um brinde para a turma B. Vai participar do sorteio as crianças que fizeram os desafios de terça até sexta. Aí a tia faz o sorteio, tá? Mostra o sorteado e vou entregar esse brinde àquela criança, tá bom? Então, boa sorte, mas lembrando, só vai participar do sorteio as crianças que fizeram os desafios de terça, começando de hoje até sexta-feira, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão participar para ganhar esse brinde, não é? Vamos lá. E aí, crianças? Todo mundo está na página 70 do livro de português. Vocês já ouviram falar o que são fábulas? Que gênero textual, que tipo de texto fala, o que fala nas fábulas? As fábulas são textos bem legais mesmo, certo? Eles são textos curtos e que ele tem várias características bem diferentes, certo? Uma das características bem diferentes das fábulas são os personagens. Os tipos de personagens. Os personagens são aquelas pessoas que participam da história, não é? E os personagens das fábulas, geralmente, ou são animais, os animais falam, participam da história como se fossem pessoas, e pode ser também objetos, tá bom? Objetos que falam, objetos que têm vida. Então, o que diferencia a fábula de outros textos, principalmente são os personagens, certo? Outra coisa, as fábulas, ela nos transmite algum ensinamento que se chama de moral da história. Quando a gente termina de ler a fábula, lá no finalzinho você vai encontrar moral da história. E o que é a moral da história? É o que aquele texto está nos ensinando, o ensinamento que ele quer passar para a gente. É uma lição de vida, certo? Que aquele autor, aquele narrador está querendo passar para quem está lendo, certo? Então, hoje a tia trouxe aqui algumas imagens para saber se vocês já conhecem essas fábulas. Nessa fábula aí, nessa imagem que a tia está mostrando, uma imagem muito bonita, né, na natureza, uma paisagem bem legal e tem 2 animais. Vocês conhecem? A tia não vai dizer agora, mas eu tenho certeza que alguém já viu essa história, onde tem esses 2 animaizinhos aí. Vão pensando aí. Pensaram? Diga aí para a mamãe ou diga aí para você mesmo, para quem está perto de você, se você já leu, se você já viu um livro, uma historinha que tem esses 2 animaizinhos aí. Vamos lá, vou apresentar outro. Olha, aí já é outra fábula, tá certo? Também os personagens dessa fábula aí que a tia apresentou agora são animais, né? Vocês conhecem esses 2 animaizinhos aí? A tia não vai dizer agora porque senão vai perder a graça, tá bom? Mas eu tenho certeza que alguém também já leu essa historinha aí. E a última, olha aí. Nessa última tem um animalzinho e tem umas frutas, né? Essas frutinhas aqui, cor de vinho, são uvas, não é? Então, aqui tem 3 histórias que a tia quer saber se vocês já conhecem essas 3 fábulas aí. Agora, eu vou passar para
o slide seguinte e a gente vai ver quem foi que acertou, certo? Vamos ver quem foi que acertou? Vamos lá. Olha aí, estão aí. A primeira fábula é a cigarra e a formiga. A segunda, a lebre e a tartaruga. E a terceira, a raposa e as uvas. São 3 fábulas bem legais. Quem não conhece ou quem quiser, quem conhece e quer ler novamente, quer conhecer a historinha, é só ir aí no YouTube, tá bom? Na internet e procurar essas 3 fábulas aí para vocês ouvirem, tá bom? A historinha. Legal? Vamos lá. Agora, no nosso livro de português, na página 70, vamos fazer a leitura da fábula de hoje. A fábula de hoje, ela se chama O Corvo e a Raposa. O título da nossa fábula de hoje, aqui em cima, ó, vamos lá, todo mundo circulando o título. O que é o título, tia? Vocês já sabem. O título é o nome daquela história. Como é o título dessa história? O Corvo e a Raposa. A tia vai lendo. Primeiro parágrafo. Aqui, ó. Primeiro, vou colocar aqui o 1, tá certo? Outra coisa, as fábulas, elas são escritas em parágrafos. Elas são escritas em prosa, não em versos, certo? Elas são usadas parágrafos para escrever as fábulas, tá bom? No primeiro parágrafo, um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Terminou o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Vamos marcar. Vocês podem ir marcando aí com o lapisinho de vocês. O 2 de vocês. O 2 da tia não tá legal, mas é porque a tia não tá com a caneta de verdade, não. A caneta do computador, tá certo? Segundo parágrafo. Vamos acompanhar a leitura da tia. Vamos lá. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Terminou o segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Terceiro é o 3, não é? Terceiro parágrafo. Vamos lá? Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Olha aí que raposa esperta, não é? Então, esse texto, ele tem 3 parágrafos. Ainda não terminou. Falta o quê? O que foi que a tia disse que a fábula traz para a gente no final da história? A moral. E qual é a moral? Qual foi o ensinamento dessa fábula, O Corvo e a Raposa? O que diz aí? Cuidado com quem muito elogia, ou seja, é um ensinamento que ela tem para nós hoje, né? Para a gente ter cuidado com quem muito nos elogia. Por quê? Às vezes, a gente não conhece as pessoas, né? Claro, se a mamãe, alguém da família estiver elogiando, a tia está elogiando, vocês vão acreditar que é verdade, né? Mas tem pessoas que ficam elogiando a gente porque, na verdade, tem inveja, porque, na verdade, não quer que a gente evolua enquanto ser humano, tá certo? Ou então, quer se aproveitar de alguma oportunidade, tá bom? Então, essa fábula de hoje, ela nos trouxe esse ensinamento. Cuidado com quem muito elogia, né? Como aconteceu aí nessa história, né, do corvo e da raposa. Quando terminar a atividade, vocês vão treinar a leitura novamente dessa fábula, tá bom? Vamos continuar. Agora, na atividade, na página 71, questão 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Vocês vão lá no texto, vocês já sabem, né?
Mas se você quiser ir lá ter a certeza, você vai lá no texto, ler novamente para colocar a resposta certinha. Vão lá no texto e escrevam quem foi que ficou com o queijo no final da fábula. Foi quem você imaginou no início, né? Quem terminou a história com o queijo? Foi a mesma pessoa que você imaginou que ficaria com o queijo lá no início da história, quando você nem sabia o final da história? E aí? Questão 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior, há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto, como a tia já mostrou para vocês. A tia não marcou os parágrafos lá no texto? Não foi? Vocês marcaram também aí? O que é parágrafo? É um espaço antes do começo da escrita daquela linha. O nosso texto, O Corvo e a Raposa, possui 3 parágrafos, não é? Letra A. Com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Os espaços ficam antes de começar o parágrafo. Você vai voltar lá na página agora e vai pintar o espaço, que ali está marcando o quê? Os parágrafos. Vamos lá? A tia não vai poder esperar, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas depois você volta o vídeo, quando você terminar de assistir o vídeo todinho, aí você vai voltando e vai resolvendo, vai dando pausa, né? Resolve para a mamãe chegar do trabalho e ver que vocês, ó, estão bem espertos, tá bom? Letra B. Complete. Esse texto tem quadrinho, você vai dizer quantos parágrafos tem no texto O Corvo e a Raposa. Aí escreve o numeral aqui dentro do quadrinho, tá bom? Terceira questão. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. O que são os personagens? Vamos lá, repetindo com a tia. Personagens são as pessoas ou objetos, são os animais que estão participando daquela história, tá certo? Circulem aí. Esse primeiro animalzinho aí, como ele se chama? É o corvo, não é? O corvo é um pássaro, tá bom? O segundo animalzinho parece um gato, mas não é um gato, é uma raposa. O terceiro animalzinho é um ratinho, né? Tá pequenininho, a tia não tá enxergando, mas é um ratinho, né? E o quarto animalzinho é um cachorro. Quais são os animais que apareceram lá na fábula? Você vai e circula. Quarta questão. Coloque um X no quadrinho com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo por quê? Primeiro quadrinho, porque ele ganhou. Segundo quadrinho, fez em casa. Terceiro, porque ele achou. Ou quarto, porque ele roubou. O que vocês viram lá na fábula? Por que o corvo tinha aquele pedaço de queijo? Você vai marcar apenas uma, né? O porquê que o corvo tinha aquele pedaço de queijo. Questão 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Volta lá no texto, porque aqui no slide da tia não dá para a tia voltar, tá bom? Mas você volta lá no texto e procura. Quem já leu o texto e compreendeu, nem vai precisar. Mas quem quiser ler de novo, fique à vontade, tá bom? Sexta questão. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria elogiar o corvo. Segunda opção, ouvir o corvo cantar. Ou terceira opção, tirar o queijo do corvo. O que vocês acham? Só pode marcar também uma, tá bom? Próxima página. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Vocês lembram por que foi que a raposa foi embora rindo? Escrevam aí. Oitavo, conversem. O que fez o corvo perder o queijo?
Por que vocês acham que o corvo perdeu o queijo? Hein? Eu acho que esse corvo ele estava se achando bem, bem orgulhoso, né? Querendo se achar, não queria dividir, né? Por que foi? O que foi que fez ele perder o queijo? Você pode escrever uma palavra ou uma frase do jeito que você quiser, tá bom? Do jeito que você compreendeu o texto. Nona questão. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. Essa questão é bem legal. Quantos quadrinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 quadrinhos, são 5 frases. Você vai numerar de acordo com que as coisas foram acontecendo, tá bom? Como foi que começou? O início é o número 1. Vamos ver a primeira frase. A raposa pegou o queijo e foi embora rindo. A história começou dessa forma. A raposa pegou logo o queijo e foi embora? Não, né? Então, aí não é o início da nossa história. Então, ainda não é a frase número 1, né? O corvo voou para o alto da árvore. O que vocês acham? Depois, o corvo soltou o queijo para cantar. Depois, a raposa fez elogios ao corvo. E a última frase, a raposa viu o queijo no bico do corvo. E aí, como começou a nossa história? Qual foi a frase que começa a nossa história? Aí você coloca o número 1 e depois você vai dando sequência, tá bom? De 1 até 5, ok? 10ª questão. Pintem a frase da fábula que expressa a moral da história, isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Conversem. O que essa moral quer ensinar? Então, você vai lá no texto e vai pintar a moral da história, que a tia já mostrou, que fica lá no final do texto, não é? E depois você vai escrever, vai conversar com alguém aí, vai escrever o que é que essa fábula quis nos ensinar, tá bom? Questão 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa, respondam. Qual é o assunto dessa história? Esse texto, essa fábula, ela fala sobre o quê? Qual é o assunto principal dessa história? Hein? Você pode escrever aí com suas palavras, tá bom? Então, gente, a nossa atividade é até aqui a página 11, tá? Até aqui a página 11. Agora, se você não resolveu, né, enquanto a tia estava explicando, porque realmente a tia tem que explicar um pouco rápido para não ficar muito extenso o vídeo, mas agora você já tem o vídeo todinho, aí você vai voltando, vai dando pausa e vai resolvendo a sua atividade. Legal? A tia quer novamente só reforçar a questão do desafio. Não esqueçam de fazer o desafio 1. A tia todos os dias já vai colocando lá no grupo, quando for colocar a frequência, quais foram os alunos que participaram do desafio, tá bom? Que é para ficar bem claro, para que no final a gente possa fazer o sorteio só com as crianças que fizeram todos os desafios. Tá legal? Obrigada a vocês pela nossa aula de hoje. A tia está aqui esperando vocês mandarem a foto para poder colocar a frequência de vocês, tá bom? Um beijo bem grande e amanhã nos encontraremos aqui novamente, ok?